Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. Quando eu abri ali a caixa, não tinha pergunta nenhuma. Chega, me deu um medo. Não vou falar como é que eu vou falar, se hoje é perguntas e respostas. Aí o pessoal aqui se mobilizou e chegou umas perguntas para a gente poder trabalhar. Muita pergunta a respeito de mediunidade. Tem perguntas falando sobre suicídio. Tem perguntas falando, enfim, e vários assuntos aqui, onde vamos tentar destrinchar a todos de acordo com o nosso conhecimento. Claro que eu não sei tudo, viu, gente? A gente ainda também é um aprendiz. Como uma amiga dizia, um eterno aprendiz. E aqui a gente vai tentar, da melhor forma possível, explicando dentro do nosso entendimento. Médium. O médium poderia sentir, ouvir e começar a ver tipos de mediunidade. Temos aí o livro dos médiuns, que vai ser, que é a nossa, vamos dizer assim, nossa diretriz, nosso caminho. Kardec fez esse tratado para quem quer se comunicar com os espíritos, é o livro dos médiuns. Então, quando a pessoa começa a aflorar a mediunidade, é meio estranho, porque a pessoa fica meio perturbada. E aí até a segunda pergunta que tem aqui. Então, Kardec, ele observou isso, e já que estamos falando em Kardec, vamos ver o filme, viu, gente? O filme é fantástico. Quem quiser entender como começou a doutrina espírita, vá assistir o filme Allan Kardec. Então, vocês querem que eu conte o filme? Eu vou contar um pouquinho aqui do filme para vocês verem como é bom o filme. Então, Kardec, ele viu a necessidade dos médiuns, dessas pessoas que viam, ouviam e via espírito, de entender como é que o negócio funcionava. Porque já acontecia naquela época. Kardec não descobriu nada. Ele só codificou, ele só organizou um negócio que já existia. Então, quando a mediunidade aflora, vamos dizer assim, que aparece, ele começa a sentir essa visão, por exemplo, de ver espíritos. E aí outro filme que vai começar agora em junho, é julho, não sei, que é a história de Divaldo Pereira Franco. Muito bom também, viu, gente? Setembro, né? Ó. E aí mostra como é que o médium, muitas vezes, passa por determinadas situações com a mediunidade dele. Quando é um médium natural, que é aquele médium que desde criança tem a mediunidade, vocês vão ver aqueles meninos que brincam sozinhos dentro de casa. Já viram menino, criança que brinca sozinha? Tá brincando com quem, menino? Estou conversando com meu amigo aqui. Aí o que é que o povo diz? O bichinho é doido. Desse tamanho, já está endoidando. Porque eu passei por isso. Eu era médium natural, eu escutava os espíritos com muita facilidade. Conversava com os espíritos. Sentava no canto assim e ficava batendo papo. Minhas tias olhavam e diziam, o nome da minha mãe é Dete. Dete, esse menino é doido. Ó ele conversando aí sozinho. Ó. Melhorou não. O negócio só foi piorando. Então, o médium, ele sofre essas coisas porque as pessoas que estão de fora não entendem. E quando ela eclode, a mediunidade eclode, num determinado momento, aí é que o negócio complica. Por exemplo, o cara está aqui e de repente ele escuta uma voz chamando ele. Ou então ele vê e começa a ver espírito. Então, a pessoa que pega, que vê, começa com aquilo ali, ela fica num processo de perturbação muito grande. Graças a Deus que tem as casas espíritas. Porque, vejam só, não falando mal de outra religião, muito pelo contrário. Tem um carinho muito grande, em todas as religiões ela tem os médiuns. Mas na doutrina espírita, é mais fácil entender o fenômeno. É mais fácil ajudar uma pessoa que tem mediunidade. Porque o médium é aquela pessoa diferente mesmo, viu, gente? É estranho. Ele não é normal. Tanto que, para a ciência, ele é paranormal. Porque, como ele está entre os dois planos, ele consegue se comunicar com outro plano, então, muitas vezes, ele tem informações que as pessoas normais, que não têm mediunidade, não têm. Vou dar um exemplo a vocês. Minha sobrinha, ela quando tinha 7 para 8 anos,
Ela sempre foi médium natural. Meu cunhado é aquele cara que tem um medo terrível de espírito. Tem gente que tem medo, né? Aquele medo terrível. E ele tinha um medo terrível. Então, minha sobrinha, ela chegou em casa e fez: papai, seu pai, e por coincidência o nome do pai era Antônio. Antônio está aqui, querendo falar com o senhor. Aí ele fez: o quê? Quê? Seu pai, Antônio, está aqui, querendo falar com o senhor. Só que tem um detalhe aí nessa história. O pai, esse pai, que é o pai biológico dele, deixou eles pequenos. Abandonou e foi embora. Ele só foi encontrar com esse pai já com a idade de 18 anos. Então, eles não tiveram um relacionamento lá muito bom. Ele reconheceu como filho, e ele também, mas ficaram afastados. E ele veio a saber que o pai tinha morrido depois de um tempo. Parece que ele nem teve conhecimento que o pai tinha morrido. E foi depois que ele soube. Então, minha sobrinha não conhecia esse avô. Ela não conhecia. Então, ele chega e diz assim. Ela chega e diz assim: papai, seu pai Antônio está aqui querendo falar com o senhor. Quando ela diz isso, ele entra em pânico. Menina, para com isso, menina. Para com isso, menina. Aí, eu não quero falar com ninguém, não. E saiu correndo da sala. Ela se virou para o avô e disse: olha, ele não quer falar com o senhor, não. Aí, ela dizendo: está certo. E aí, ela disse assim: então faça o seguinte, vá-se embora, vá para o céu. Ela tinha 7 anos. Isso é uma técnica que nós usamos com os espíritos. Depois de uma conversação, a gente diz assim: por favor, meu irmão, vá com os dirigentes espirituais. Ela, sem conhecer, ela usou a técnica. Vá, meus irmãos, vá meu avô, vá para o céu, vá para o céu com os anjos. Médio natural. Para ela, não tinha problema nenhum em ter visto o avô desencarnado e ter mandado ele se embora. Agora, perdeu o pai, né, dela, que podia ter tido um recado que o pai dele queria ter falado. Então, vocês querem entender melhor, vocês vão lá, porque ele está dizendo tipos de mediunidade. Aí vocês vão encontrar esse tipo de mediunidade lá no livro dos médios. Kardec botou um capítulo todo, os médios. Aí tem médio de efeito físico, médio auditivo, médio vidência, clarividência, mediunidade auditiva, médio, aí ele fala médiuns excitados, médios, todos os tipos de médios eles colocam lá. Médios, tem um tipo de mediunidade que eu acho muito, que a pessoa se fica, não é médio fascinado, meu Deus, eu disse um dia desse, esse tipo de mediunidade. Bem, quando eu lembrar, livro dos médios, eu não me lembro se é capítulo 7 ou 8, mas você pode ir lá, está lá. Tem uma quantidade enorme de médios. Vão lá pesquisar que tem falando sobre isso. A mediunidade sempre traz várias consequências para quem não desenvolve. Vê só, gente. Kardec tem um capítulo, livro dos médios também. Inconvenientes da mediunidade. Ele tratou esse assunto. Os inconvenientes da mediunidade. Eu não sou dessa teoria que todo mundo que tem mediunidade tem que desenvolver. Eu não parto desse princípio. A gente desenvolve. Eu prefiro o termo educar. Educar a mediunidade. Por quê? Porque se você já tem, você já nasceu com ela, você veio com ela. Já existe dentro de você. Feito, eu contei o caso da minha sobrinha. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que quando ela crescer, aí essa mediunidade começa a trazer inconvenientes a ela. Ela começa a ver espíritos onde não deve. Como acontecia com o Divaldo. O Divaldo foi trabalhar em um escritório, eu não me lembro agora, parece que era do INAMPS, eu não sei. Não me falha a memória agora. E ele foi trabalhar, até no trailer do filme. Ele foi trabalhar e aí ele vai atender as pessoas. Só que viu os mortos. E ele dizia: olha, por favor, eu quero, meu nome é fulano de tal, fulano de tal. E ele ia lá no arquivo buscar o nome. E as pessoas começaram a ficar assustadas com ele. Porque quando ele ia buscar o papel, estava lá, falecido. E as pessoas ficaram: vixe Maria. Então, ele mesmo foi ficando
chateado com aquela situação. Ao ponto de dizer a uma amiga que trabalhava com ele, ó, fulana, quando chegar alguém, eu vou fazer um toque para tu. Aí tu vai dizer a mim se é gente ou se não é. Ele não sabia. A evidência dele era tão forte que ele não sabia quando era gente e quando era espírito. E aí, quando ele, nesse momento, e um dia ela falta, essa amiga faltou, aí ele ficou doidinho, atendeu mesmo mundo de espírito, e aí o chefe dele mandou chamá-lo, porque ele descavacou uma situação de uma viúva, que tinha direito a receber e não estava recebendo porque os arquivos dela tinham sido perdidos. O camarada deu o nome lá, e ele encontrou, e aí a viúva conseguiu receber um dinheiro que ela tinha direito. Aí a mediunidade, nesse momento, tem que ser educada, para que o médium não sofra. Aí que a gente vai encontrar médios que estão na rua, e de repente um espírito se aproxima dele, e ele incorpora, no vulgar, a psicofonia, que é o espírito vir falar através de mim. E isso, gente, é um inconveniente muito grande. Vocês já pensaram? Vocês estão aqui andando na rua, de repente o espírito pega você, pum! Aí tu não sabe o que é que está fazendo, vai parar no outro canto. Que lugar é esse que eu estou aqui? Isso acontece muito. Parece que não, mas acontece. Porque é justamente aí para essas pessoas, gente, para esse tipo de pessoas, é realmente necessário educar a mediunidade. Começa a ouvir demais, ouvir todo tipo de espírito esculhambando, espírito dando grito em você, porque isso acontece, viu? E o médium, ele que não sabe o que é isso, esse fenômeno, ele se assusta. Assim é engraçado, eu sou doido para ver um fenômeno de efeito físico. Eu vi uma vez, mas é raro, são raros. E minha mãe está morando comigo agora. E lá na minha casa é cheio de pancadinha, cheio de estalo, cheio de barulho, sabe? Tem muito espírito lá. Eu já estou acostumado. Eu nem ligo mais. Uma boa. Vem todo mundo. Está lá todo mundo. Minha mãe veio morar comigo. Aí a menina que trabalha com ela também. A menina nessa casa é mal assombrada, né? A gente escuta uns bacos, umas pancadas. É nada, estou acostumado já. Então, quando foi um dia, a mamãe disse, meu filho, eu estava aqui. De noite vocês tinham saído, foram para o centro, eu estava aqui na sala, na cozinha, fazendo minhas coisas. Daqui a pouco eu escutei uma pancadinha, tá? Aí eu olhei. Aí quando eu olhei para a cadeira começou a fazer isso. Eu pensei que era uma rã, ou uma lagartixa, que estava batendo. Mas depois eu procurei olhar direitinho e eu vi que não, era espírito. Eu digo, era mamãe é católica, viu? Apostólica romana. Daquelas do coração de Jesus, viu? Aqui da Iputinga. Aí eu digo, foi mesmo, mãe? Ele disse, foi. Eu acho que era espírito. Eu digo, era, mãe. Era espírito. A senhora ficou com medo? Eu digo, não. Eu digo, vai-te embora. Vai, como foi, galera? Vai de reto, Satanás. Eu digo, mamãe, não diga isso com os espíritos, não, mamãe. Não, meu filho, eu sei quem era. Eu digo, podia ser papai querendo se comunicar com a senhora. Eu disse, não. Eu já disse a ele que ele não viesse. Médium é isso. E não tem idade, viu, gente? Mamãe tem 82 anos. Não tem idade. E esses fenômenos sempre aconteceram com ela. Ela sempre conta a mim as coisas que acontecia. E eu detectar. Na minha família tem muitos médiuns. Aparece, tem essa. E tem um menino que está fazendo, Décio e Ândalo, se não falha a memória. Ele está fazendo uma pesquisa, ele começou. E ele disse que a mediunidade é também genética. Ela é hereditária. Alguém da família vai aparecer com mediunidade. Médium natural. Então, é necessário, eu acredito, eu digo a vocês com sinceridade, para esse tipo de mediunidade, que a pessoa está vivendo uma perturbação muito grande, é necessário educar. Então, o que é que ele tem? Eu digo assim, se nós temos os instrumentos, já temos a casa espírita, tem uma educação mediúnica, temos todo esse aparato, por que não usar? Vai ficar sofrendo? Porque, gente, tem muitos médiuns que estão na Tamarineira, internados como louco. E eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, alguns aqui já conhecem, outros não. Mas eu fui fazer uma visita à Tamarineira. Eu, Antônio Gomes, minha esposa, a gente foi fazer passeio do grupo Lázaro, esse que era, eu não me lembro mais o nome do grupo. E fazíamos essas visitas lá na Miroeira.
íamos lá conversar com os doentes de lá. Hã? Tamarineira. E aí levávamos comida, levávamos chocolate. Tinha pessoas que levavam até cigarro, porque muitos deles fumavam. E aí viram até a controvérsia. Não, por que não levar, por que levar, por que não levar? Chico Xavier levava cigarro para todos os presos que estavam dentro dos presídios. Então, vamos lá. E aí a gente foi. Eu não levei o cigarro, mas fui lá dar a minha presença. E a gente foi. Quando chegou lá, na Tamarineira tem aquele pátio grande, né? Bonito, cheio de jaqueira ali. E ali é Rosa Silva, né? Lá na frente. Aí a gente entrou, ficou debaixo de uma jaqueira daquela, e a gente entrou em prece. E começou a prece, né? Oração, para começar os trabalhos. E lá estava eu, minha esposa de um lado, Tonho do outro, eu aqui no meio, a gente mão dada. Pai Nosso, começaram o Pai Nosso, daqui a pouco eu comecei a escutar. Corre. Corre. Vai, rapaz, corre. E o povo tudo rezando, e eu abri o olho, o grupo tudo assim radando, eu olhei. Oxi. Vai, rapaz, corre. Vai, corre, tira a roupa, corre, 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 vai. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? E fiquei olhando assim, e olhava para a Vânia, olhava para Toninho, e começou aquela agonia em mim, a vontade de correr e tirar a roupa. Aí, nesse momento, eu tive um insight, uma visãozinha assim, eu correndo pelaquela passarelazinha nu, e os enfermeiros correndo atrás de mim, com aquela injeção, para dar aquele mata-leão, para eu voltar lá para dentro da Tamarineira. E aquilo me deixou perturbado. Eu digo, meu Jesus. Aí eu comecei a rezar. Peraí, eu não sou doido, não. Peraí, eu não sou doido, Senhor, eu não sou doido, pelo amor de Deus, eu sou médio, não sou doido. Eu sou médio, não sou doido. Aí fui me acalmando, e a voz foi ficando longe. E a voz foi ficando longe, e eu me acalmei, entrei, fiz o trabalho. E foi ótimo. E eu contei essa história como eu estou contando aqui para vocês hoje. Quando terminou a reunião, a senhora me procurou. Se eu queria falar com você, Antônio. Pois não, senta aqui, vamos conversar. Só olhe, o que aconteceu com você aconteceu comigo. Eu digo, foi? Foi. E foi o que aconteceu? Senão eu corri nua. A senhora correu nua? Corri. E aí? Fiquei internado na Tamarineira por 10 anos. 10 anos de Tamarineira. Então veja o que é mediunidade. Eu sabia que eu não era doido. Eu já tinha mais de 15 anos de mediunidade aqui dentro da casa, trabalhando com os espíritos. Mas era uma força tremenda aquele espírito. Era uma ideia tremenda. E hoje eu entendo porque tem pessoas que fazem loucuras. Porque muitas vezes não educou a mediunidade. Então, para esse tipo de caso eu recomendo, eduque. Não fique em casa esperando que a coisa vai mudar, porque não vai. Não fique achando que aquilo é da sua cabeça, que não é. Não fique achando que aquilo é uma ilusão, que não é. Procure resolver. Entenderam? E depois que a gente resolve, é ótimo, porque eu já pude ajudar muitos espíritos, já ajudei muitos espíritos, ajudei muitas pessoas, dando a oportunidade dos espíritos falarem através de mim, que é maravilhoso. Vocês não imaginam como é bom. A oportunidade de servir a Jesus, agora com um estudo sério. Não é de qualquer jeito, é um estudo sério. Estudando, sabendo o que é que está fazendo. Ok? O obsediado sendo levado para o caminho das drogas poderia ser médio que não foi desenvolvido mediunidade, com certeza. É o caso que eu estou contando aqui agora. Porque muitas vezes, gente, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo muita solicitação de espíritos para as pessoas fazerem coisas que elas não devem. Por quê? Porque muitas vezes eu gosto de pensar assim, toda obsessão tem que haver um interesse dos dois lados. Um espírito pode se aproximar de mim porque ele teve comigo lá no passado uma desavença. Pode ocorrer. E ele está no processo de vingança. Natural. Mas isso aí eu posso dizer a você, porque foi Joana de Anjos que falou, que isso é mais ou menos de 8 a 10% dos casos. O resto das obsessões, nós que causamos com as nossas atitudes.
Aí fica, oxe, as nossas atitudes a forma que eu me comporto, as coisas que eu participo, as ideias que eu tenho, as coisas que eu faço, é que atrai os espíritos para junto de mim. É isso que atrai. Mas eles é atraído por quê? Veja só, gente. Tudo tem que ter um interesse em alguma coisa, não é verdade? Vocês vão estudar porque vocês querem aprender. Tem um interesse. E se interessa em estudar e aprender para poder ganhar dinheiro. Natural, normal. Vamos lá. Qual é o interesse que leva um espírito a se ligar a uma pessoa? Já pararam para pensar? Por que é que um espírito vem atrás de mim e fica comigo? Porque eu sou bonitinho? Porque eu não sou bonitinho. Porque eu sou gostosinho? Também não. Tem que ter um motivo. Tem que ter uma razão. Então vamos lá. André Luiz, missionário da luz, quem quiser dar uma olhada lá. Ele diz o seguinte, que nós somos usinas de força. Ou seja, nós geramos energias. Vocês sabiam disso? Partindo desse princípio, se eu gero energia, que tipo de energia eu estou gerando? Essa é que é a interrogação. Se eu sou uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de fazer o bem, eu estou gerando uma energia boa. Mas se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que só vive me magoando, se eu sou uma pessoa que gosta de fazer a maldade, quem é que eu estou atraindo para junto de mim? E isso, gente, essa sintonia, existe uma troca energética. Vocês querem ver uma coisa? Vocês já foram numa casa que tem confusão, que o povo gosta de brigar, de bater boca, só não vão às tapas. É bom o ambiente? É legal? Por quê? Porque, se veja só, se, vamos parar para pensar, se naquela teve a confusão passou. Pela lógica, você que está chegando, você não ia sentir normal, não é verdade? Mas você se sente mal. Por quê? Já pararam para pensar? Vamos lá. Por quê? Porque a energia está no ambiente. A energia ficou lá. E quando você entra em contato com aquela energia, você sente aquele impacto. Você não, mas rapaz, que lugar horrível é esse que eu estou aqui? Já notaram? Já tem lugar que é assim? E a gente percebe? A gente percebe por quê? Porque a gente também sente energia. Aí, mas as pessoas que estão lá naquele ambiente não sentem. Já estão tão acostumados com aquele tipo de energia que nem sentem. Quer falar, irmão? Você chega nesse ambiente, a energia está tão negativa, você chega com energia positiva, você traz aquela energia negativa todinha para você. Pronto. Deixa aquela energia positiva para o pessoal da casa. Quando você sai, o pessoal da casa fica todo Pronto. Isso. Quando você é uma pessoa que traz essa energia boa, traz essa luz que queima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando a gente gera essa energia que é gerada nesse ambiente, os espíritos, se alimentam dessa energia. É por isso que cada vez mais as brigas vão aumentando. Porque eles querem mais briga, mais confusão, mais desarmonia, para que haja energia, para que eles possam sugar. André Luiz, está lá, se não me falha a memória, missionário da luz. Onde eles iam para os açougues, os espíritos iam para os açougues, sugar a energia daqueles bois que eram mortos lá no açougue. Sugava a energia magnética que saía naquela matança. Missionário da luz. Quem quiser, dê uma lida lá nesse livro de André Luiz. Estão com medo, né? Estão ficando com medo. Vai piorar, viu? Gosto de fazer medo. Oi? Hã? E vão sugar. Então, por isso, gente, que... Antônio, eu vou fazer o tratamento de desobsessão aqui. Pode fazer tratamento de desobsessão. Tomar aí, uns 2.000 litros de água fluidificada.
Pode tomar aí 1 milhão de passe. Se não mudar, quando você sair daqui, ó, quando chega aqui, que coisa boa estar aqui no Select, chega a dar vontade de dormir, dá um sono gostoso, né? Esse sono gostoso que dá aí. Esse sono, que é essa paz do ambiente que é limpo, feito o ar-condicionado está esfriando aqui, tem aparelhos que o plano espiritual coloca aqui para queimar os miasmas que nós geramos. E aí quebra toda essa energia, o ambiente fica gostoso, aí chega a dar aquele sono, tem vontade de dormir, ó. Aí o cara diz assim, e aí você assistiu a palestra? Nada, eu me desdobrei, eu entrei em desdobramento. Isso, por isso. Então, gente, é a transformação moral do indivíduo que vai dificultar a penetração dos pensamentos e da sugação energética desses espíritos. Aí quem pode resolver isso? Quem é que pode resolver isso? Quem pode? Quem pode resolver isso? Só quem pode resolver isso? Quem? Quem? Vocês. Cada um de vocês, com o problema de vocês mesmo. Mas aí, o Select não faz nada não, é? Dá esse momentozinho de paz aqui para vocês refletirem. Resta com vocês. O passe alivia. A água fluidificada alivia. Mas o resto é com vocês. Como disse Fernando naquele dia, tira o plugue, né, Fernando? Desligou a tomada. Quando sai a tomada desligada, o cara já volta, chega aqui. Quando volta aceso de novo. Porque a turma está esperando lá fora. Não mudar, continua. E eu falo. Esse daqui para cá, né? Dizem que uma folha não cai sem autorização do Criador. Baseado nesse conceito, então, os assassinatos, estupros e outras coisas, como é? Coisas, tem autorização dele. Aí eu vou beber água para explicar isso. Vamos lá. Se você acreditar que você só tem uma vida, Deus é injusto. Deus é perverso. Deus é ruim. Se tiver uma vida só, pode dizer que é isso. Mas se você acredita em várias vidas, em reencarnação, aí a coisa muda. Por quê? Chico Xavier conta uma história que eu acho muito bacana, para a gente entender o que é esse negócio de estupro, de assassinato, de violência. Chico, ele ia trabalhar muito cedo numa fazenda modelo, que ele era uma espécie de escriturário lá. Então ele ia de manhã e à tarde ele voltava. E tem aqueles pega-bebo de meio de caminho, já viram aqueles pega-bebo? Tem sindicato de cachaceirozinho que fica cada esquina daqui. Aqui na Várzea tem um bocado, lá no Cordeiro tem um bocado também. Tem aqueles pega-bebozinho, né? Todo canto tem, né? Aí o Chico ia passando na frente de um pega-bebo daquele, 5 horas da manhã, que era mais ou menos o tempo que ele pegava lá na Fazenda Modelo. E quando ele passava, já estavam os cachaceiros lá, tudo na porta. O dono da barraca não tinha nem aberto a barraca, mas os caras já estavam lá esperando, o sindicato. Aí Chico passava, olhava. Aí quando foi um dia, ele passou, olhou, e Emmanuel sempre com ele, né? Aí ele disse, meu Deus, esse povo aí não evolui em nada. Estão perdendo tempo, a reencarnação dele todinha aí, tomando cachaça. Não é a visão que a gente tem? Materialista, de uma vida só? Aí Emmanuel apresentou isso. Ô Chico, eles já evoluíram e muito. Oxê, eles já evoluíram, mas muito. Como? Em outras reencarnações, esse grupinho aí que estava aí, eram os bárbaros. Eles invadiam as pequenas aldeias, estupravam e matavam os homens mais velhos e as crianças, e as mulheres eles estrupavam. E depois que estrupavam, matavam também. Saqueava a vila toda, depois ia embora para outra vila. E hoje, eles estão aí tomando cachaça. Evoluiu ou não evoluiu? Porque não estão fazendo mal a ninguém. Só eles mesmos. Na próxima reencarnação, talvez eles parem até de beber. E já faça para outra etapa. Então,
Quando vocês virem, gente, na televisão, um estuprador, um assassino, orem por eles. Orem. Porque vocês podem ter sido amanhã um tipo desse aí. Nós podemos ter tido um tipo desse. E muitas vezes, quando eu vejo uma coisa assim muito, muito grave na televisão, um assassinato, que eu vou me colerizando, aí eu paro para pensar, digo, epa, peraí, eu poderia ter feito isso aí. Então, eu vou ter que dar uma aliviada na minha mente para poder entender. Só o reencarnacionista pode entender isso. Porque Deus é misericórdia. Deus é amor. Então, Ele dá oportunidade a todo mundo de crescer. O erro é nosso. O mal é a ausência do bem, gente. Enquanto a gente não começar a mudar aqui, porque a gente tem que mudar o pensamento. Aí é que vai haver a verdadeira transformação. Agora, isso tudinho é processo evolutivo. Vocês estão vendo tudo que está passando nesse mundo hoje? Que a gente olha assim, meu Deus, nunca aconteceu isso antes no mundo? Sempre aconteceu. E eu vou dizer uma coisa a vocês, hoje ainda está melhor do que estava antes. Vocês vão dizer assim, peraí, Antônio, está melhor. Está melhor. Está melhor, minha amiga. Está muito melhor. Vamos lá para a época dos bárbaros? Vamos para a época da Inquisição? Vamos para a Idade Média, que é chamada Idade Negra? Muito pior. Muito pior. Hoje tem a violência, porque o ser humano ainda é violento. Quando a gente começar a trabalhar isso dentro da gente, vai acabar. Porque é o processo de transformação desse mundo que a gente vive. Ele vai passar para um mundo de regeneração. Um mundo melhor. Vai existir mal, mas na quantidade menor. Até a gente se tornar um mundo feliz, onde a violência não vai existir, só vai reinar o amor. Mas vai levar um tempinho, viu? Boa noite. Se houver alguma comunicação mediúnica para algum trabalhador da casa, é passado para ele essa mensagem? Bem, a gente aqui é meio criterioso com essa questão de mensagem. Às vezes você recebe uma mensagem na hora que você faz a consulta. Ali, naquele papelzinho que você recebe, muitas vezes é uma mensagem ali. Mas vamos lá. Pode acontecer? Pode. E se houver necessidade? Porque eu penso assim, sabe, gente? Aí eu vou dar uma opinião de Antônio. Eu sei que não pode dar essa opinião, mas eu gosto de raciocinar. Meu pai desencarnou já faz 5 anos. Vai fazer 5 anos. E eu nunca recebi comunicação nenhuma dele. E também não estou preocupado em receber. Por quê, Antônio? Olha, porque se eu receber essa comunicação, eu vou dizer o quê? Ah, tá bom, tá bem, tá ruim. Bom, eu oro a Deus que ele esteja muito bem. E se ele não estiver, a casa está aberta para recebê-lo, para tratá-lo. Chico Xavier teve um papel muito importante naquela época de divulgação. Hoje temos um médium muito interessante aqui, chamado Fernando do Bem, que ele recebe comunicações de espíritos, que são bem interessantes as mensagens. Vamos lá. Se a mensagem não tiver o objetivo de consolar, para aperrear mais a pessoa, para mim não funciona. Ela tem uma função de consolar. Porque muitas vezes, aí eu vejo a necessidade assim, uma mãe que perde um filho, e ela está no desespero muito grande. Aí até concordo que é importante que ela receba essa mensagem para que ela possa se acalmar, como a gente viu com várias mensagens de Chico Xavier. Mas, se não tem só o objetivo da curiosidade, não precisa. Por curiosidade, a doutrina espírita já tem muitas histórias, tem muitos livros, tem muita informação. Eu acredito que nenhuma religião tenha mais informação do plano espiritual do que a doutrina espírita. E o telefone toca de lá para cá. Não é quando eu quero. Mas, Antônio, se houver necessidade, eu vou receber? Vai. Se houver necessidade, vai. Se houver necessidade. Olá. Pronto. O objetivo é esse.
consolar. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a pessoa é espírita, mas ela não assimilou muito a coisa. A gente ainda precisa de prova, sabe? A gente quer muita prova. Então, o que acontece? Às vezes é uma pessoa que perde um filho e quer saber por que ele morreu. Pronto, esse rapaz que morreu agora, por exemplo, o avião dele caiu. Por que ele morreu? No auge da... Porque todo mundo tem um bilhete de volta. A gente tem o bilhete que chega, mas já tem um bilhete de volta aí, carimbado já. Ele tinha que vir, passar aquele processo dele, cantar a musiquinha bonitinha lá e foi embora. E aí? Aí a vida continua. Sabe por quê, gente? Vamos pensar. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Vocês são eternos. Eternos. Mas não nesse corpo. Porque esse corpo é transitório. Esse corpo aqui é uma roupa que eu estou vestido. Ela se estraga. Ela fica velha. Ela se rasga. E depois ela não presta mais. E a gente tem que aprender a valorizar mais o espírito do que o corpo físico. As pessoas, não, eu sou meu corpo. Não, você não é seu corpo, você é o espírito. A essência divina. Essa é você. Você é esse. Imortal. A Terra vai se acabar. O planeta Terra vai se acabar. E vocês vão continuar. Vê que coisa linda. Qual a religião que fala disso? Vocês vão continuar. O planeta Terra vai ser destruído. Vai se acabar, como tantos planetas aí no universo já se acabou. Os espíritos relataram agora há pouco, eu escutei, que o planeta que Jesus evoluiu não existe mais. E assim vai acontecer com cada um de nós. Nós temos que nos preparar para a eternidade. Isso aqui que a gente está vendo agora são alguns minutos. E a gente às vezes se preocupa tanto com as besteiras, né? Briga em casa, pega uma confusão com um parente, com a mãe, com um filho, com um pai, cria aquele problema danado, aquela celeuma. Sabe você que vai ter que resolver aquilo. Porque o que você está fazendo aqui na Terra hoje é resolvendo problemas. É resolver. Você está para resolver o seu problema aqui. Por mais doloroso que seja, você está aqui para resolver. E não adianta fugir não, gente. A gente só está adiando a solução do problema. Quando tiver aquele parente difícil, faça a coisa que Jesus mandou. Quando for fazer uma oferenda a Deus, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. Jesus manda. Vai primeiro e resolve tua bronca com teu irmão. Para aquela oferenda ter valor aos olhos do Pai. Porque senão você não está fazendo nada. Pai, Antônio, é muito difícil. E quem foi que disse que é fácil estar aqui? Vocês sabiam que antes de vocês chegarem aqui na Terra, vocês fizeram um supletivo segundo grau? E depois, se o supletivo foi rapidinho, vocês foram para a universidade do plano espiritual. Aprender sabe o quê? Uma matéria que hoje é a matéria mais difícil. O pessoal diz que a matéria mais difícil na universidade é cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo... Eu não sei, que eu nunca fiz, mas todo o pessoal fala, meu menino. A matéria mais difícil que tem no plano espiritual chama-se perdão. Perdão. E a segunda é mágoa. As duas matérias mais complicadas para a gente aprender e mudar. Aí quando chega aqui na Terra, na hora do perdão, eu não perdoo. Aí a segunda matéria, mágoa, que era para se livrar dela, fica cheio. Aí o que acontece? Doenças. Eu vejo gente aí cheia, entronchando as mãos, entronchando uma tal de artrite reumatoide. O Frederico falou aqui. Está todo mundo entronchando. Os dedos ficando tudo troncho, os dedos do pé entronchando. Não, isso é uma deficiência.
Mágoa. O dedo mindinho da gente, já viu o dedo mindinho do pé? O dedo mindinho do pé. Já olharam para ele? Tem uns calos nele, já viram? Tem gente que não consegue ter aquele calo, é um calo. Chega, ele fica gordinho, né? Aquilo ali é mágoa, viu, gente? Mas por que, Antônio? Porque o corpo da gente reage. Cada mágoa que você tem, vai lá para os dedos mindinhos, manchando. Feito um sapo. Tem gente que os dedos do pé tudo parece um sapo. Falta de perdão. Vamos lá. Como explicar o suicídio entre as pessoas que conhecem o Espiritismo? Gente, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a seguinte. Não está falando suicídio, mas ela cabe para tudo. Existe um período chamado período de perturbação. É um período em que o espírito, quando morre, fica sem entender nada. Bom, eu morri. Aí eu fico lá feito um abestalhado. Vou para dentro de casa, aí minha mulher, minha filha, olha, a mulher chorando, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. Meu Deus, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. E papai está aqui. Não entende que morreu. Vou dar um conselho a vocês. Quando chegar em casa, falar com a mulher, falar com o filho, e ele não responder, você morreu. Bom, você morreu, eu morri, e agora? Espera um pouquinho para ver como é que resolve. Faz uma prece, faz uma oração e espera. Rapaz, eu quero saber, tá? Eu tenho uma curiosidade, né? Chegar no plano espiritual, vai ficar tudo assim, ó. Acho que vai ter os zumbis espirituais, aquele pessoal com o celular assim, ó, andando pelo meio da rua. Eu acho que vai ter assim também. Eu acho que já deve ter já. Porque estão virados, pessoal. Eu já estou quase assim também, viu? Está um vício danado, eu tenho que deixar ele para lá. Mas vamos lá. Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos. Meu conhecimento espírita ajuda no momento da morte? É uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos. Aí os Espíritos dizem assim, ajuda, mas não é tudo. O importante é ser bom. Ter o conhecimento espírita não é tudo. Muitas vezes a gente acha que porque tem um conhecimento espírita, não vai passar pelos processos obsessivos. Vai passar também. Vai passar também. Porque a obsessão é uma doença feita depressão. E hoje ela já é epidêmica. Então o que é que acontece? O suicídio é uma sugestão. O espírito vai sugestionar a pessoa. Vai, Dorinha. É tão bom morrer. Vem-te embora para cá. E a pessoa muitas vezes aceita aquilo ali. Eu digo que aquilo é um canto de sereia. E aí a gente tem que resistir. O conhecimento espírita é importante. Vocês sabem que lá no plano espiritual você vai passar. O problema não vai resolver. Eu vou dizer a vocês, eu tenho uma tendência a suicídio. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um tio que chegou de São Paulo e todo mundo ficou babando o cara, né? O cara tinha dinheiro, todo mundo ficou babando, e eu também queria babar também. Mas me deram um puxarrão para lá e eu fiquei com raiva. A gente estava viajando numa Kombi de Altinho para Recife, e eu digo, sabe uma coisa? Eu escutei a voz, vai rapaz, abre a porta e pula. E eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. E eu ainda desengatilhei, porque quem conhece Kombi, aquelas portas dela dá uma primeira traque e depois para fazer, para abrir. E minha tia, ela muito ligada em mim, porque ela sabia que eu era desesperado. Quando eu dei a primeira tacada na porta, a gente ia em cima de uns 80, 100. Quando eu dei a primeira tacada, que ela viu, me pegou assim, sai daí, doido. Aí me puxou para cá e ficou na porta da Kombi e não deixou eu pular. E a segunda vez eu tentei de novo. Eu tinha uma... Hã? Eita, Zé já conhece a história. Poxa, Zé, eu ia contar, mas não vou contar mais não. Não, rapaz. Então, aí eu ia tentar de novo a segunda vez. Fiz tudo para conseguir, mas não consegui. Mas aí é um canto de sereia. E aí a gente tem que lutar. Não tem antídoto. Não tem remédio. O Espírito já fez o contato. Ele já me cercou. Ele já jogou a ideia dele. Já plantou a ideia dele. E aí a recomendação, tratamento de obsessão,
casa espírita, trabalhe no bem, fazer todo o bem que puder. E lutar, lute. Não desista da vida. Eu vou dizer a você rapidinho aqui. Eu contei essa também, Zé. Eu fui empurrar uma moto na praia. E quando eu empurrei a moto, aí o coração velho deu as pontadas, né? Não, eu só tinha 45 anos, eu digo, não, eu sou um menino novo, empurrando. Aí o Espírito disse assim, rapaz, se você continuar, você vai morrer. Aí quando ele disse isso, eu joguei a moto assim, e o coração já foi batendo, eu digo, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer. Aí cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei, eu vou morrer. Aí fui, mamãe me pegou, meu filho, a mulher aí, vocês já viram as televisões de tubo antigamente? Ela fechava assim, ó, né? Lembra? Só os mais velhos que sabem, os novinhos, esse televisor de LED não sabe, mas a indeinha ia fechando assim, ó. Aí eu fui, vendo o negócio fechando assim. Quando fechou, que eu apaguei, eu nunca apaguei na minha vida, só quando vou dormir. Mas eu apaguei mesmo, desmaiei. Aí eu escutei um bocado de espírito fazer. Ele morreu. Aí eu digo, Virgem Maria, eu morri. Eu deixei minha mulher tão novinha ainda. Aí só pensa na mulher. Aí eu morri. Aí você escutava aquela gargalhada. Morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Eu digo, Virgem Maria, como é ruim morrer. Pelo amor de Deus. Aí fui, aquela agonia. Aquelas gaitadas. Eu digo, meu Deus, é muito ruim morrer. Porque eu já tinha lido Período de Perturbação, O Céu e o Inferno, André Luiz, já tinha lido. E a turma zombando de mim. Aí eu digo, meu Deus. Aí vem um negócio que é interessante, viu? Porque eu estava consciente. Eu não apaguei, fiquei inconsciente. Fiquei escutando tudo. Eu não escutava minha mãe, nem minha esposa falando, mas eu escutava o outro lado. Aí eu escutei eu disse assim, meu Deus, não deixa eu ir agora não, olha. Eu quero fazer um trabalho lá com o pessoal do Alberto Maia. Fechou. Mas Zé Paulo ainda faz lá. Quem quiser dar donativo para o Alberto Maia, viu? O pessoal está aberto, pode ajudar. Eu digo, eu quero fazer um trabalho com o Alberto Maia, eu vou dar passe lá nos doidinhos. Olha, senhor, eu também vou fazer isso. Comecei a prometer, nem mundo de coisa. Aí um espírito chegou junto de mim e disse, tá bom, meu filho, pode voltar, viu? Pode voltar, já tá bom, já deu. Aí eu acordo. Eu olho, tá a mulher, meu Deus, e a mamãe fazia, meu filho, eu voltei. Eu digo, eu não morro mais não, agora eu não morro mais não. Então, eu fiquei pensando, o Espírito me disse uma vez, olha meu filho, se você está com um problema aqui, agora, nesse plano físico, veja o que eu vou dizer agora a vocês. Você está com um problema agora no plano físico, multiplique esse problema por 10. Não, por 100. Não é nada. Nada. Você chegar como suicida aqui. Nada. Então não vale a pena. Lute. Lute em frente. Não tenha medo. Teu conhecimento espírita ajuda. Mas o importante é lutar. A vida vale a pena, a gente está numa experiência. Eu estou aqui para resolver, eu vou resolver o que tem que resolver. Tem dia que é chato? Tem. Tem dia que é ruim? Tem. Mas tem dia que é bom. Tem dia que o sol brilha. Tem dia que faz uma chuva boa. Passa essa mensagem muito bem. Isso. Isso, o general. Chega do outro lado. Isso. Para dizer isso. Não. Por isso que a gente tem que lutar, senhor Arthur, não é? A gente tem que lutar, gente. É um momento, esse momento. Vocês não sabem a fila que está do outro lado para reencarnar, viu? É grande. E olha que as mulheres de Deus só têm 2 filhos, né? Minha mãe teve 5. Eu conheço mãe que teve 10. Hoje só querem 2, sem delas só querem 1. Então, por aí vocês vejam que a fila está... Quando faz aquela inseminação artificial, vem logo 3. Não anotaram? Nunca vem 1, só vem de 3. É a espiritualidade querendo mandar a turma vir, porque é o único jeito. E a fila está grande lá do outro lado. Aí você vai jogar fora a encarnação? Não. Vamos lutar. Né?
que faz para... Como é? O que faz para perdoar uma coisa muito profunda. Primeiro vamos falar uma coisa. O perdão é bom para a gente, viu, gente? Não é para outra pessoa, não. O perdão é bom para mim. Porque você imagina o seguinte, você não perdoa uma pessoa, imagina um veneno que você está tomando para matar outra pessoa. Se liberte, né? Então, você tem que trabalhar dentro de você. O perdão para você. Porque quem está sofrendo naquele momento, talvez aquela pessoa que lhe magoou, não está nem aí para você. Ela não está nem aí para você. E você é que está sofrendo. E aí vem, com a falta de perdão, vem a mágoa. Vem o ressentimento. Vocês já pensaram o seguinte? Eu vi Rossando Killer falar sobre ressentimento, que para mim foi a explicação melhor que eu já vi. Ele dá um exemplo assim. Imagine que você está dentro do ônibus lotado, esse lá, CDU Várzea. Lotado. Agora Macaxeira, né? Barro Macaxeira, pronto, Barro Macaxeira. BRT, né? Lotado, sem ar-condicionado quebrado. A turma com aquele cheirinho gostoso de CC. Você ali. Aí tem aquele povo. O cara que está enjoado, você dentro do ônibus. Aí o cara tomou café da manhã, aquele cuscuz com ovo. Aí chega junto de tu, vômito em você. Aí você olha assim, todo arrumadinho para ir para o trabalho. Aí você tá com aquelas marmitex, aqueles tapauezinhos. Aí você pega o tapauezinho assim, fecha. Aí chega em casa e diz, mas rapaz, eu estava dentro do ônibus. Uma pessoa vomitou em mim, olha para aí o vômito. Aí mostra. Aí daqui a uma semana, de novo, olha, outra pessoa. Aí vai mostrando o vômito. Daqui a um ano, aquilo ali, já cozinhado, né? Bem, você mostra também. Ressentimento é isso. É você guardar lixo dentro de você. É bom? É a falta de perdão. Você está guardando lixo. Ah, mas foi profundo, me magoou muito. Tá. Faz quanto tempo? 20 anos. Poxa, peraí. Vamos trabalhar isso dentro de você? Vamos tirar isso. Você está doente por causa disso. Tenho certeza, meu amigo ou minha amiga. Está doente por causa disso. Sofre a cada vez que se lembra. Sofre. Está deixando o seu perispírito manchado por causa daquela coisa. Então, quem é que pode resolver isso? Eu, Antônio? Eu posso dar 1000 passos em você, viu? Igual que meu passo é rochedo, só dou valendo. Mas não resolve. Não resolve. Por quê? Porque você quer sofrer. Aí, como a nossa irmã aqui disse, liberte-se. Porque isso é feito uma pedra que você está arrastando. Está agarrando um balaio cheio de pedra na cabeça. Joga o balaio fora. Ah, mas eu tenho que ir lá abraçar ele? Não. Não estou mandando você ir lá. Olhe, você me magoou, mas... Não. Não precisa você nem olhar para a cara dele. Se já conseguir, melhor. Mas se não conseguir, tire o peso de dentro de você. Tire o peso de dentro de você. Deixa de estar sofrendo. A vida tem tanta coisa para a gente se aperrear, para a gente estar guardando o lixo dentro da gente. Qual a importância do livro para os espíritas? Toda. O espírita tem que estudar. Não dá para conhecer espiritismo sem ler. Ah, Antônio, eu sou analfabeto. Hoje tem YouTube. Hoje tem YouTube que ensina tudo. Eu passo o meu dia todo lá no meu trabalho, eu quero botar uma palestra, eu quero aprender, eu boto uma palestra lá e fico lá escutando. Anete Guimarães, Divaldo Pereira Franco, Rossando Cleary, Haroldo Dutra. Vou lá, boto os caras lá e ó.
Eu não estou nem olhando para ele, eu só estou escutando o que ele está dizendo. E estou absorvendo. Porque é assim que a gente vai aprender. Se eu não consigo ler, porque tem gente que diz, eu começo a ler e durmo, né? E agora, eu acho tão engraçado, eu pego um livro, leio e durmo, mas não dormo no Zap. Lê aquelas porcarias do Zap todinha. Tem cada texto que parece um... Mas o cara não lê tudinho. Mas para ler um livro, meu Deus do céu, uma briga. Dá um sono, é os espíritos obsessores que não deixam eu dormir, que não me deixam ler. Hã? Não tem figurinha, né? Vamos lá, vamos ver se dá para ler a última. A única dívida que eu tenho não é sobre a doutrina espírita, é com relação àquela passagem que vê muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 14 de João. Todas as moradas, que quer dizer que nós somos moradas, são nós mesmos, os indivíduos. A transformação. Pronto, pode ser. Pode ser. Na verdade, a doutrina espírita diz que essas moradas podem ser também planetas, né? Mas não pode ser também no sentido filosófico, porque não deixa especificado realmente o que é. Então, vamos lá. Pode ser essa transformação que devemos fazer. Porque, veja só, como é que você vai para outro plano se não se transformar? Você só vai poder ser uma pessoa... Você só pode ir até para uma casa maior, uma casa melhor, se você primeiro se modificar, se transformar intimamente. Que eu acho que é uma das coisas mais complicadas que a gente pode ter aqui na Terra. Porque me entende, reforma íntima, muita gente fala. Mas, na verdade, a reforma íntima, eu comparo a reforma íntima como um jardim. Imagina um jardim. E aí você está limpando o jardim. No jardim tem as gramas e aparecem aquelas ervas daninhas, né? Aqueles matinhos. Vocês já puxaram aqueles matinhos? Tem uns que puxam, sai fácil, né? Chega, vem fácilzinho na mão. Já tem uns que você puxa, ele não vem, mas a raiz fica, ele some. E tem outros que quando você arranca, faz um buraco na terra. Então eu digo assim, a reforma íntima é isso, é ter a coragem de começar a arrancar essas ervas daninhas que estão dentro da gente. É difícil? É. Não é fácil. É complicado? É. Mas tem que ter coragem, tem que ter o início. Diz assim, não, isso aqui eu vou mudar. Porque, gente, a gente pode vir na Terra, vocês podem estar aqui no planeta Terra hoje, para mudar só uma coisa. Só para mudar uma coisa só. Só para transformar uma coisa. As outras coisas ficam para a próxima. Mas hoje, você vai tratar desse objetivo. Exemplo. Eu quero hoje trabalhar a minha inveja. Uma coisa simples, inveja. Então, eu vou ter pessoas que vão enricar na minha frente, vão ganhar mais dinheiro do que eu, e eu vou olhar e vou agradecer a Deus por eles terem conseguido. E muitas vezes isso é o meu grande desafio. E abençoar aquela pessoa que está dando certo. Então, chegada a nossa hora, eu posso dar esse pouquinho. Queria deixar para vocês o seguinte, nós estamos aqui nesse planeta hoje, expiação e prova, que Jesus, ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui, porque Jesus foi um construtor desse planeta aqui. Jesus foi o arquiteto desse planeta, com tudo que tem dentro. Ele só não, ele e uma equipe, mas ele foi o grande projetor. Por amor. E esse amor que ele derrama todos os dias para cada um de nós. Muitas vezes a gente diz assim, Jesus me abandonou. Nunca. E ele deixa assim, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Ou se perderão. Então, diante de dificuldades que vocês estejam vivendo, diante de dificuldades que vocês estejam passando,
tenho a certeza que Jesus está sempre à frente. E nunca vai deixar de nos ajudar. E Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.